Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Pode sentar. Queridos, quantas vezes você já se pegou fazendo mil coisas ao mesmo tempo, muita coisa ao mesmo tempo, tentando resolver tudo, e no fim do dia, qual é a sensação? Não fiz nada. Por que será, irmão? Por que será que isso acontece com a gente? Sentido que não fez nada de verdade e, além de sentir que não fez nada, você também está cansado. Cansado, sentindo que não fez nada e foi improdutivo. Na última mensagem que eu compartilhei aqui, domingo passado, nós refletimos sobre para quem está cansado, lembrando que Deus renova as forças de quem espera nele, ok? Só que talvez você tenha se identificado com aquele quadro que eu falava aqui com os irmãos, da alma esgotada, de tentando correr, mas sem ter força para continuar seguindo em frente. Só que hoje, o Espírito Santo me conduz aqui a compartilhar com os irmãos, a nos mostrar algo ainda mais profundo, que é onde essa renovação acontece. Uma coisa é você estar cansado e você saber que você precisa esperar no Senhor. Outra coisa é você estar cansado, mas você está preocupado fazendo um monte de coisa e no final das contas você não se vê fazendo nada e você e eu, nós não nos atentarmos, na verdade, onde acontece essa renovação. E quando nós olhamos aqui para esse texto de Lucas 10, nós vemos isso claramente. E é interessante porque o problema, muitas vezes, não é apenas o cansaço, mas é a falta de foco. Quando você está fazendo um monte de coisa e você tem a sensação de que não fez nada, é sinal, ou eu, né? É sinal de que ou eu ou você, nós estamos sem foco. A gente se vê com tanta coisa para resolver que a gente não sabe para onde atirar. Caramba, se levantou uma situação aqui, deixa comigo. Ih, já veio outra. Aí quando você vai dar o tiro nessa aqui para resolver essa, você já vira a tua espingarda, vou dizer assim, para outra. Aqui no Rio de Janeiro não dá para falar que é fuzil nem nada disso, né? Senão, pelo amor, né? Vira a espingarda quando você vê essa. Pô. Aí quando você está olhando para cá, aí algo te sinaliza aqui teu campo de visão, aí você já vira e você não consegue resolver nada. Porque está tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Demais. A gente fica sem foco, querido. E. Eu esqueci de acionar aqui, ó, senão me perco.
E ao nós vermos esse texto, nós olhamos aqui ao exemplo de Marta, é que, na verdade, às vezes nós estamos ocupados previamente com as coisas. Nós estamos pré-ocupados. Quando nós olhamos aqui, Jesus é muito claro em algo que ele fala, quando ele diz, responde versos 41 e 42. Primeiro, no 40, nós vemos que Marta ela estava com foco. Não, porque o texto fala que ela estava distraída em muitos serviços. Então ela estava sem foco, estava desfocada. Aí, no 41, Jesus diz, e respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa, inquieta, preocupada, dependendo da versão que você está lendo aí, com muitas coisas. Então Jesus estava identificando que ela estava tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo. Só que de tanta coisa que ela tinha para fazer, uma só era necessária. E Jesus chamou essa coisa de a boa parte. Jesus chamou isso de boa parte. Nós vimos que na casa de Marta e Maria, tinha ali duas mulheres que eram amadas pelo Senhor. Claramente a Bíblia diz isso, eu não vou me lembrar agora, se eu não me engano, em João, o texto fala que Jesus amava aquela família. Então Jesus amava a Marta também. Também. Não é que Jesus amava a Maria não amava a Marta. Jesus amava a Marta também. Porém, Marta estava servindo Jesus. E Maria estava fazendo o quê? Maria estava com Jesus. Essa é a diferença. Uma coisa é você querer servir ao Senhor e querer, nesse seu serviço ao Senhor, agindo como um servo do Senhor, você se esquecer, e eu, de estarmos com o próprio Senhor. É diferente. E muitas vezes, nessa nossa ocupação prévia, na nossa preocupação, nós ficamos ansiosos com uma série de coisas que vão surgindo diante de nós. Aí, no final, Jesus ele diz algo que ecoa ainda até nós. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A pergunta para mim e para você é: que parte nós temos escolhido? Se o próprio Deus, na pessoa de Cristo, disse que a boa parte estava sendo feita ali por Maria, e Maria estava, o texto fala, aos pés de Jesus, qual é a parte que você e eu, nós temos escolhido? Marta, ela representa a alma moderna, a alma dos nossos dias. Uma pessoa que está sempre ativa, ansiosa, acelerada, inquieta e até sufocada. Esse time, esse tempo de tudo tem que ser para ontem, deixa a gente, ansioso, alerta, acelerado. Eu, de tempos em tempos, você vê, é igual quando uma pessoa manda mensagem pelo WhatsApp, que hoje as pessoas não gostam mais de ligar, né? Manda mensagem pelo WhatsApp. Você pode ver você manda mensagem para alguém, a pessoa, passou uma hora, a pessoa não te respondeu. Você não fica bravo? Bravo. Eu não. Sabe por quê? Porque às vezes eu levo mais de um dia para responder. Que absurdo, você não se importa com as pessoas. Não, não é isso. É que tem vezes que eu fico mais de um dia sem abrir o WhatsApp. Simples assim. Porque esse negócio de eu ter um monte de mensagem lá, não lida, um monte de mensagem, igual o grupo. Eu entro em grupo, eu silencio 99% deles.
Eu acho que os únicos dois no WhatsApp que eu não silenciei é o grupo da nossa igreja local aqui, o grupo dos homens da nossa igreja e eu acho que o grupo de pastores. Até o grupo da confraternização eu silenciei, sabia? Eu falei, amor, você está no grupo, não está? Tô. Ah, então eu vou silenciar. Você resolve lá. Porque as pessoas eu não silencio, né? Quando a pessoa me manda uma mensagem, você vai ver lá que eu tenho escrito lá na configuração do meu WhatsApp. Talvez você já tenha visto. Se for urgente, por favor, me ligue. Se você está me mandando mensagem pelo meu WhatsApp, é porque você tem o meu número de telefone, concorda? Tá lá. Estou lá no grupo. Vocês aqui na nossa igreja, estou lá no grupo. Muitos de vocês têm meu contato salvo. Você precisa falar comigo? Me liga. É urgente? Me liga. Ah, mas eu não gosto de ligar. Puxa vida. Eu também odeio telefone, irmãos. Eu não gosto de ligar. Mas se a gente precisa, a gente liga. Então, às vezes, para eu não me sentir assim, com a pancada de mensagem para ler, o que eu faço? Eu já deixo no silencioso e quando eu entro, eu tento resolver tudo de uma vez. Às vezes você vê que eu estou online e de repente você me manda mensagem e eu não te respondo logo, é porque eu estou respondendo alguma outra coisa. Zerei tudo. Acabei, pronto. Acabou. Porque essa correria que o mundo tem exigido de mim, de você nos dias de hoje, isso faz mal, irmãos. Nós ficamos inquietos, acelerados. Isso de que você tem que ter uma resposta para dar para a pessoa, de que você tem que interagir, de que você não pode ser assim. E às vezes a gente se vê cercado disso, isso às vezes se sente, né? Você não tem que acompanhar tudo o que acontece. Ah, eu tenho que saber a notícia que está acontecendo. Tá legal, mas calma, respira, vê uma coisinha, escolhe um jornal, se você acompanha telejornal, escolhe um para assistir. Se você acompanha algum canal de notícias no YouTube, escolhe um para você acompanhar a notícia que você dá para curtir ali, direto ao ponto, sabe? Não tenta ficar desfocado por estar distraído numa série de coisas, porque a vida exige. É o trabalho, é a igreja, é a família, é isso, é aquilo. E a gente parece que se não acompanhar o que está acontecendo, a gente fica com aquela sensação de perda, né? No mundo hoje em dia online, a gente fica com aquela sensação de eu estou perdendo alguma coisa. Se eu não olhei lá a minha rede, se eu não olhei lá o que tem para mim de mensagem, você sabia que eu sou do tempo do e-mail, né? Eu uso até hoje, todo dia. A melhor ferramenta para mim de comunicação hoje em dia, há muitos anos, é o e-mail. Uso e-mail há 30 anos. Então, para mim, é melhor. Por quê? Porque a pessoa manda a mensagem, eu leio, raciocino e respondo. Eu não me sinto pressionado a ter que estar lá online respondendo. E, às vezes, nós nos sentimos assim. A quantidade de informações que nós temos recebido, isso deixa a gente acelerado. Vê as crianças de hoje em dia. As crianças de hoje em dia não são bem aceleradas. A quantidade de estímulos que elas recebem é muito som. Você pode ver o desenho animado. Desenho animado da minha época era aquele desenho mais calminho, mais tranquilo. Os desenhos de hoje em dia é aquela música com aquela batida frenética, os estímulos das imagens, das cores, muito vibrantes, piscantes, porque a criança fica aceleradona. No meu tempo de criança, não era assim, era coisa mais. Eram menos estímulos. Então, hoje em dia, pela quantidade de estímulos que a gente recebe, de tudo quanto é lugar, a gente acaba ficando muito acelerado. Marta é o retrato dessa pessoa. Naquela época não tinha nada disso, mas ela, por ela estar recebendo a Jesus, ela se colocou nessa condição. Os estudiosos falam que Marta não estava sozinha, certamente ela não estava sozinha na cozinha preparando as coisas.
Ela não chamou Maria porque ela estava sem ajuda, não era isso. Por quê? Até Lucas 15, na parábola tripla, né, da ovelha, da dracma e do pai amoroso, né, não do filho pródigo, mas do pai amoroso, nós vemos que Jesus começa a contar essas parábolas porque os religiosos haviam visto ele assentado, conversando com pecadores. Pecadores naquele sentido daquela época, pecados assim, escarnecedores para a sociedade na época. E quando os religiosos não estavam participando do versículos 1 e 2 de Lucas 15 mostram isso. Eles não estavam lá participando, mas do lado de fora eles viram. Naquele tempo era comum, e Jesus os recebeu, Jesus estava na casa onde ele estava em cima. É como se fosse hoje em dia o nosso, como é que chama aquilo? Não é telhado, não. Terraço. Isso, obrigado, pastor. Jesus estava ali no terraço. E no terraço dava para ver quem estava de fora. Aí eles ficavam olhando, que absurdo, ó. Aí se diz mestre. Jesus vendo aquilo, Jesus desce até eles e começa a confrontá-los. É por isso que Jesus conta aquela parábola dividida em 3 atos. Por quê? Antigamente, quando o mestre era convidado para uma casa, ia para uma casa, toda a vizinhança ficava sabendo disso. Era costume de que quando eles estivessem recebendo, a porta estivesse aberta e, por exemplo, a pessoa estivesse ali, se não tivesse talvez muita intimidade, ela estivesse lá na porta, do lado de fora, avistando o que estava acontecendo. Para quê? Para ouvir os ensinos. A sede de aprender, é o mestre? Caramba, eu vou lá. Vai falar da palavra de Deus, eu quero saber, eu quero acompanhar. E a pessoa ficava, às vezes, até do lado, na porta, ouvindo. Então, era algo que a sociedade sabia. E quando as pessoas se reuniam ali, você tinha os homens e você tinha também as mulheres. As mulheres, por conta da cultura da época, elas ficavam ali na sala junto com os homens? Não. Elas ficavam entre elas, geralmente ali naquela parte ali onde elas preparavam os alimentos. Era esse caso aqui. Marta, quando recebeu Jesus em casa, e o texto é claro em dizer que Jesus estava ensinando, não estava ensinando só a Maria, tinha outras pessoas lá. Então, o problema de Marta não é porque ela estava sobrecarregada, porque a irmã não está me ajudando. Eu estou fazendo sozinha, ela mora nessa casa, ela não quer. Não, não é que ela estava sem ajuda. Ela estava chateadinha, porque Jesus quebrou um paradigma, e falar paradigma não é pecado. Jesus quebrou o paradigma de que mulher não podia ficar ali junto dos homens, assentada, ouvindo os ensinos dele. Marta estava com inveja e raiva. E preocupada em saber o que as pessoas iam falar da família. Quando o texto fala aqui em Lucas 10, e aconteceu que versículo 38, indo eles de caminho, então Jesus não estava sozinho, ok? Para começar. Ele não só não estava sozinho, como certamente outras pessoas chegaram. Entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Quando a gente lê assim, Marta o recebeu em sua casa, e não Maria, dá a entender que Marta era mais velha, certamente a preocupação de Marta foi o seguinte: gente, o que vão falar da minha família? A minha irmã está lá no meio dos homens ouvindo o ensino, que escândalo! Era essa a preocupação dela. Vocês entendem? Não era a preocupação de estar sozinha fazendo muita coisa. E aí, quando a gente vê isso, Maria, ao contrário de Marta, que queria agradar a Jesus, mas acabou distante da presença dele, Maria, pelo contrário, ela se sentou aos pés do Mestre. E ali ela descobriu qual era o grande segredo da vida, que não é fazer mais,
é estar mais perto. Marta não estava servindo a Jesus? Sim ou não? Sim. Ela estava servindo não é porque ela queria agradar a Jesus? Sim. Só que Jesus falou: você me agrada mais se ao invés de você querer fazer coisas por mim, você invista tempo da sua vida comigo. É isso. Muitas vezes nós invertemos isso. E você sabe o que é interessante? Isaías disse que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E Maria, ela estava aqui nesse texto fazendo exatamente isso, esperando no Senhor. Ela estava desfrutando do relacionamento com o Senhor. É isso que ela estava fazendo. E quando nós vimos que esperar no Senhor não é cruzar os braços, é você sentar aos pés dele, é exatamente ali, aos pés de Jesus, que as nossas forças são renovadas. Isaías ele havia profetizado isso, Maria estava vivenciando isso na prática. É ali que as forças se renovam, que o coração se acalma, que o cansaço ganha propósito. Você pode até se cansar, mas você está cansado por um propósito. Tem um propósito nisso. Tem muita gente que acaba se cansando, não é porque está fazendo coisa errada. Às vezes a gente se cansa porque está fazendo o que não deveria fazer, porque é muito errado fazer aquilo. Mas porque está tentando viver sem parar. Está vivendo sem se sentar aos pés de Jesus. E por não se sentar aos pés de Jesus, a alma nunca encontra descanso. Aliás, todas as vezes que nós encontramos Maria, aqui nos evangelhos de uma forma geral, Maria ela sempre está onde? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Tem um texto que me marca muito, a ressurreição de Lázaro, em João 11. Jesus demora para que se configure lá os 4 dias da morte de Lázaro, porque até o 3º dia, morto já havia sido ressuscitado, mas em 4 dias, nunca. Então, somente o poder de Deus, ele precisava caracterizar isso para o povo ali. Quando Jesus espera e ele vai, ouvindo o recado de que o amigo dele estava doente, quando ele está chegando, ficam sabendo e Marta vai até ele. Marta fala, pô, Jesus, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, descanse e tal. Poxa, você não sabe que comigo vai ter ressurreição? Não, eu sei, Senhor, que naquele grande dia os mortos ressuscitarão. Aí ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Aí tem aquela conversa toda. Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Beleza. Aí manda chamar Maria. Aí Marta chega, Maria, mestre está lá em tal lugar, ainda não estava na casa, né? Estava a uma distância, está mandando te chamar. Ela sai correndo. Quando ela chega correndo diante de Jesus, ela fala a mesma coisa, as palavras são as mesmas. Mestre, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, quando ouve aquilo, o que Jesus faz? Chora. Mas não foram as mesmas palavras? Foram. Mas qual foi a postura corporal de Maria? Ela se jogou aos pés de Jesus. Então, sempre que a gente vê Maria aqui nos evangelhos, ela está fazendo isso. A gente vê isso. E pensando nisso, nós vemos que a boa parte, ela não é uma atividade. Ela é uma postura espiritual que você e eu temos. É viver aos pés de Jesus, rendido, aprendendo, descansando, sendo transformado por Ele. E fazer o bem, o que é certo, sem Cristo, é continuar vazio. Às vezes a gente faz, e no nosso entendimento, a gente está fazendo pelo reino de Deus, pela obra de Deus, mas a sensação
é que depois de tanto fazer, que a gente está vazio. Por quê? Porque está fazendo sem Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, a organização, a forma como Lucas organizou aqui, o Evangelho que ele escreveu, nós vemos algumas faces dessa boa parte. Nós conseguimos enxergar pessoas que estavam também aos pés de Jesus e que encontraram essa boa parte, cada uma de um jeito diferente. E eu quero meditar com vocês, para a gente ver, somente aqui em Lucas, o que a Bíblia mostra que é você escolher a boa parte. O que acontece quando você e eu escolhemos a boa parte e nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus. Vá comigo, por favor, no capítulo 5, Lucas 5, versículo 8. O texto da pesca maravilhosa. Não vou ler os versículos iniciais, porque como são N exemplos que Lucas nos dá aqui, então não dá para ler toda a história, né, ali da pesca maravilhosa. Mas a partir do versículo 8, quando Jesus ele instrui Pedro, debaixo da orientação do Senhor, lança a rede e tem aquela grande quantidade de peixes a ponto de romper a rede, e ele precisar da ajuda do outro barco. No versículo 8, o texto diz assim: e vendo isto que os dois barcos quase que afundaram de tantos peixes que haviam pescado, mesmo depois de terem passado a noite toda e não terem conseguido nada. Mas debaixo da palavra de Jesus pescaram muita coisa. E vendo isto, Simão Pedro fez o quê? Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim. Lembrei a música aqui de Estênio Márcio agora. Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando nós olhamos só para esses versos aqui, a partir do momento que Pedro se prostra aos pés de Jesus, eu vejo 4 ensinos, 4 lições para mim e para você, sobre a nós escolhermos a boa parte e estarmos aos pés de Jesus. Primeiro, versículos 8 e 9, nós vemos a rendição de Pedro. Quando o texto fala, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. E o texto fala, explica, né? Por quê? Pois que o espanto se apoderara dele. Quando Pedro viu aquela pesca maravilhosa, Pedro entendeu que Jesus era o Messias. Ele já tinha ouvido falar, ele já tinha tido algumas experiências com o Senhor, mas até então ele ainda não havia se rendido. Se você for ler os evangelhos, seguindo ali uma cronologia, você vê que esse momento aqui não foi a primeira vez que Pedro teve contato com Jesus. Já tinha ouvido falar de Jesus, N coisa já tinha acontecido. Mas quando ele viu aquilo acontecer, ele pensou, só pode ser Deus. E ao ele ver que Jesus é Deus, qual foi o sentimento dele? Senhor, sai de perto que eu sou pecador. O medo dele era de ser fulminado. Eu estou diante daquele que é santo, santo, santo. Eu sou pecador. Senhor, afasta-te de mim que eu sou pecador. Então, quando você e eu estamos aos pés de Jesus,
A nossa primeira condição é de completa rendição aos pés daquele que veio aqui em terra, se fez carne como nós para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Quando você e eu nos rendemos aos pés de Jesus, quando nós estamos quebrantados, rendidos diante dele, nós reconhecemos a nossa condição pecaminosa, nós reconhecemos que ele é santo e que diante dele nós só podemos estar se estivermos em santidade. Sabe por que às vezes você não consegue abandonar aquele pecado? Porque você não se rende aos pés de Jesus. Rendido aos pés do Senhor, nós enxergamos quem somos, e enxergamos quem Ele é. É a mesma sensação lá de Isaías 6, a visão que Isaías tem era do próprio Jesus. Os evangelhos falam isso. Quando ele olha lá, e ele vê que o manto da veste dele cobria o templo, aquela glória toda, ele falou, olha, eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Eu vou morrer. Aí o que o anjo faz? Pega lá uma brasa viva, toca nele e aí o Senhor pergunta, a quem enviaremos? Aí que ele responde, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. É a mesma coisa. E detalhe, irmãos, eita Espírito Santo, Pedro, mais à frente eu falo isso, mais à frente eu comento isso. Então Pedro, ao ele olhar, reconhecer que Jesus era o Cristo, a sensação dele foi, meu Deus, eu não posso estar diante de Deus desse jeito. Ele se rendeu a Jesus. Você e eu, aos pés de Jesus, nós nos rendemos. Segundo ensino, versículo 10, olha o que a Bíblia diz, irmãos, preste atenção. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu. De igual modo o quê? De igual modo eles também ficaram espantados, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas. Pedro ficou com medo. Se Jesus fala não temas, é porque Pedro estava com medo, certo? Afasta-te de mim que eu sou pecador. Jesus fala, calma filho, não temas. Ou seja, se você crê em mim, agora que você crê em mim, eu te reconcilio com o Pai. Fica tranquilo, não tem mais temor, não tem mais punição pelos seus pecados, porque eu vou pagar na cruz pelos seus pecados. Por isso que Jesus falou para ele, fica tranquilo. O problema é o pecado? Fica tranquilo que daqui a uns anos eu vou resolver. É rápido. Você vai andar comigo, fica tranquilo, eu vou resolver esse problema. Não temas. Quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, Jesus, nós temos a completa convicção de que nele nós fomos reconciliados com o Pai. Quando nós estamos rendidos aos pés de Jesus, nós sabemos que em Cristo Jesus há perdão dos nossos pecados e a inimizade que havia contra Deus, ela foi desfeita por Cristo na cruz, que a cédula de dívida que havia pelos meus e pelos seus pecados, se nós estamos rendidos a Ele, pela fé nele, Ele já rasgou na cruz do Calvário. Mas aí você tropeça, mas aí eu tropeço, e a gente falta conhecimento espiritual. Um coração rendido ao Jesus, aos pés do Senhor Jesus, sabe que ele foi reconciliado, sabe que agora, pela fé em Jesus, ele foi feito filho de Deus, sabe que agora ele pode andar em novidade de vida, sabe que agora ele não precisa viver mais da forma como ele vivia antes, ele sabe que agora ele tem uma viva esperança, ele sabe que agora
no fim das coisas, ele não vai ser lançado na condenação eterna, mas viverá com Deus eternamente. Sabe? E Jesus faz questão de falar: Pedrão, calma, não temas. Eu sei que você reconheceu a tua condição miserável. Eu sei que você reconheceu que eu sou o santo. Mas calma, esse problema já está resolvido. É isso que Jesus fala com ele. Uma outra verdade aqui, quando você e eu nós estamos aos pés de Jesus, é que nós encontramos ressignificado de vida. Nós encontramos propósito. Às vezes, nós ficamos rodando, né? Em círculos na vida, com um monte de coisa, né? Tentando daquele tiro de espingarda a cada hora que surge alguma coisa, por alguns motivos, entre eles por conta do pecado. Mas também porque a gente acaba andando sem sentido de vida. Uma vida sem propósito. Nós desconhecemos que em Cristo Jesus há propósito de vida. E Jesus fala: não temas. Aí Jesus complementa: de agora em diante serás pescador de homens. Jesus falou: agora eu tenho um novo sentido para a sua vida. E nós andamos ansiosos, preocupados, porque queremos fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, se nós focarmos, se colocarmos a atenção e o coração nesse significado de vida que Deus tem para mim e para você. O significado, aqui Jesus falou para Pedro, por exemplo, mas essa ressignificação é para todos aqueles que creem em Jesus. Todo mundo que crê em Jesus foi chamado para fazer o quê? Para compartilhar o Evangelho. Você tem um sentido de vida. Você tem uma coparticipação na missão de Deus. E às vezes, sem a gente se atentar a isso que o texto está falando aqui, a gente fica fazendo um monte de coisa, né? Sem sentido, sem procurar colocar o reino de Deus no alvo. Olha, para que o reino de Deus eu seja instrumento na oportunidade que Deus está me dando, de eu ser coparticipante da missão dele, se eu colocar o meu foco nisso aqui, vai ser bênção para o reino de Deus. Em tudo que nós fizermos. Independente da nossa ocupação principal. O reino de Deus, se for a nossa prioridade, de ver o reino de Deus se expandindo, de mais vidas ouvindo falar do amor de Deus e se rendendo a Ele, nós encontramos esse significado de vida. E outra coisa, versículo 11. Quando nós estamos rendidos aos pés do Senhor, nós encontramos também algo que é inerente também, é a renúncia. Elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando você e eu estamos aos pés de Jesus, nós reconhecemos que Jesus é aquilo que nós precisamos, que Ele é a boa parte. Se Jesus é a boa parte, as outras coisas são mais importantes do que Ele? Não. Por isso que você e eu podemos renunciar. Por isso que você e eu podemos renunciar a antigas práticas, ao antigo estilo de vida, a renunciar coisas onde o nosso coração está apegado. Nós podemos fazer isso. Quando nós encontramos em Jesus a nossa verdadeira boa parte. Outro texto aqui, outro exemplo, na sequência, versículo 12, sobre a cura do leproso. Então, irmãos, sobre aqui a pesca maravilhosa, a boa parte, é quando nós reconhecemos rendidos ao Senhor quem Ele é e quem nós somos nele. Versículo 12 de Lucas, versículo 5. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, não era pouca lepra não, cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe. Prostrar-se sobre o rosto, irmãos, não é curvar a fronte. Prostrar-se sobre o rosto é estar lançado com o rosto em chão, ali aos pés de Jesus. E rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres,
bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Versículo 12, na parte A, eu vou chamar de parte A, né? Mas eu já do meio para o final. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo... A primeira coisa que eu vejo aqui é um fervor espiritual daquele homem. Por quê? Porque o leproso, ele precisava não viver junto a outras pessoas. Ele precisava estar fora do convívio da sociedade, até fora do convívio da sua família. Ele precisava viver isolado, para que, obviamente, não contaminar as outras pessoas. Então, quando aquele homem ele vê Jesus, primeiro, para que ele visse Jesus, é sinal de que ele estava não longe, ele estava perto. Ele não estava de binóculos, ele não estava olhando de uma imagem de satélite, ele estava perto. Então ele já estava quebrando ali as regras de estar perto das outras pessoas. Ele não só vendo Jesus, ele se manteve ali a uma certa distância, como vendo Jesus, ele vai até a Jesus. O texto diz que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto. Só que quando o versículo 13, ele dá a resposta de Jesus, a resposta de Jesus o texto fala, a resposta de Jesus é: quero ser limpo. Mas o texto diz, no versículo 13, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Para Jesus estender a mão e tocar, isso significa que Jesus é um integrante do Quarteto Fantástico e a mão dele estica 1 quilômetro de distância? Não. Se Jesus esticou, no meu caso aqui, né, a mão, se esticou e tocou, é que ele estava minimamente dessa distância aqui para mais perto. Concorda comigo? Se Jesus esticou a mão e tocou, é porque ele estava a um passo de Jesus. E se ele estava prostrado, não foi no alto, ele estava prostrado, então Jesus só fez isso aqui, ó. Jesus só abaixou a mão e tocou. Então aquele camarada quebrou as regras. Aquele homem tinha uma fé que um fervor espiritual, que ele sabia que se Jesus quisesse, Jesus poderia o curar. Então ele se entregou de todo. Na cabeça dele, certamente, eu sei que eu tenho que ficar distante, eu sei que eu não podia estar nem acompanhando aqui a uma certa distância, eu sei que eu não posso chegar nem perto dele, eu sei de tudo isso. Talvez ele usasse até aquele sininho para alertar que ele era leproso e ele deveria até gritar, né? Quando as pessoas se aproximassem: eu sou leproso, eu sou leproso. Ele não fez nada disso. Ele só chegou e se prostrou. Ele mostrou um fervor espiritual. Quando nós estamos aos pés de Jesus, queridos, o nosso fervor espiritual ele volta. Quando você e eu escolhemos a Cristo como a nossa boa parte, a chama do nosso coração, ela se acende. Não é que você não tem problema, não é que você passa situações, não é nada disso. Mas é que apesar de todas estas, você imagina um camarada que não recebia um abraço, eu não sei há quanto tempo, o toque de um familiar, de um amigo, um aperto de mão, nada. Que não podia conviver com as pessoas, não podia ter seu trabalho. Imagina. Pensa em você que talvez você viveu na sua casa, você quer carinho, não tem carinho da sua família. Agora pensa nele que não podia nem estar perto da família. Não podia. Não podia até o vizinho, até o amigo, não podia. Mas ele sabia que Jesus tem todo o poder. E por ele entender isso, apesar de todas as situações que ele vivia,
Ele não quis saber. Ele se lançou aos pés do Senhor, com o coração dele cheio de expectativa e cheio de fé no Senhor. Uma outra verdade que eu vejo aqui é quando ele diz o seguinte, no final do versículo 12. Ele rogou, e esse fervor é porque ele não apenas pediu, ele rogou, ele implorou ao Senhor. Aí o texto continua dizendo aqui: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Ele reconheceu que Jesus tem todo o poder e que Jesus poderia o purificar da lepra. Mas ele não fez como muitas vezes os crentes têm feito nos dias atuais, de querer exigir de Deus algo que ele vai fazer se for a vontade dele. Ele fala, se quiseres. Ele sabia que Jesus podia, porque ele fala, bem podes, o Senhor pode, eu sei, ninguém pode, o Senhor pode, mas se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. Ele sabia a condição dele e sabia quem Deus era. Ele submeteu a vontade dele à vontade de Cristo. Ele queria ser curado, certo? Por isso que ele foi até Jesus e implorou. Só que ele falou, Jesus, eu quero. O senhor quer? O problema é que muitas vezes, na nossa vida, nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Jesus submeteu a vontade dele à vontade do Pai. E nós queremos submeter a vontade de Deus à nossa vontade. Está errado, irmãos, isso não é fé. Nós queremos exigir de Deus, porque se Deus já fez, Deus vai fazer com todo mundo. Se Deus transformou em corações difíceis, assim, 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 Deus vai fazer na minha família, porque vai fazer e acabou. Ele quer transformar, mas ele só vai transformar se a pessoa se render a ele, é simples assim. Se o fulano foi abençoado em determinada área da vida dele, então se Deus pode fazer, então na minha vida Deus vai fazer também. Ele vai fazer se ele quiser fazer, irmãos, é simples assim. É tão simples quanto isso. E aquele leproso tinha esse entendimento. Ele não duvidou do poder de Deus, mas ele se submeteu à vontade do Senhor. Esse é o problema. Nós, muitas vezes, por nós não nos rendermos ao Senhor, estarmos aos pés dele, nós não queremos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Por exemplo, você acha que eu não quero ser curado? É óbvio que eu quero. Nós parecemos que temos uma fé triunfalista, o cristão médio de hoje em dia, uma fé triunfalista, e não enxerga o que a Bíblia diz, a gente não subir. Deus, eu quero mudar para tal cidade. Vamos dar um exemplo aqui. Quero mudar para tal cidade. Aí a pessoa vai e se esborracha todo, porque não submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Deus, eu quero mudar de emprego. Eu estou sem paciência com aquele meu chefe. Aí pede demissão, porque acha que vou ter aquele outro emprego certo. Aí chega no outro emprego, é pior do que o anterior, porque não submeteu a sua vontade. Deus, eu quero empreender. Eu quero meu negócio próprio e tudo. E a pessoa acha que aquele emprego próprio não é que... ter seu trabalho próprio não dá trabalho, dá muito trabalho, às vezes até mais. E a pessoa quando chega, meu Deus, eu não sabia que era assim. Porque não submete a sua vontade à vontade de Deus, irmãos. Quando o meu coração e o teu coração está rendido à vontade de Deus, nós fazemos igual a Jesus. Pai, eu não quero. Pai, eu não quero. A Bíblia diz que ele orou por 3 vezes. Pai, eu não quero. Só faltou o pai falar assim, calma, filho, a minha graça te basta. Só faltou isso. Mas Jesus complementou, seja feita a sua vontade. E assim aquele leproso agiu, irmãos.
Outra verdade aqui, versículo 13, é quando Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E muitas vezes, irmãos, nós ainda não conseguimos vencer algumas coisas na nossa vida porque falta nós entendermos que em Jesus há purificação. Em Jesus fomos perdoados dos nossos pecados, sim, mas tem coisa que vira e mexe você ainda continua carregando. E você e eu, às vezes, não entendemos que em Jesus há purificação. Ele não só perdoa, mas como ele também purifica. Ele não só perdoa o que você fez e ele perdoou, mas que ele te purifica de forma que agora você não queira mais se envolver naquilo. Ele purificou, ele mudou teu desejo, ele mudou teu pensamento, ele te transformou. Aquilo que te caracterizava como alguém leproso pelo pecado, em Jesus há purificação. E nós muitas vezes não nos rendemos aos pés dele e ignoramos essa verdade. Outra questão aqui, versículo 14, a obediência. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele podia dizer: ih, Jesus, o senhor já me curou, estou de boa. Não, já, o povo ainda está lá na antiga aliança. Não, 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 não. O senhor vai morrer pelo meu pecado, por mim, por causa dos meus pecados. Eu não preciso obedecer, não. Nós agimos assim. Nós não queremos seguir a Cristo. Nós não queremos seguir aquilo que ele, se ele é o Senhor, ele manda e nós obedecemos. Aí o que acontece? Nós dizemos que somos cristãos no Brasil, foco no Brasil. E aí, a gente tem uma tamanha quantidade de cristãos nominais no Brasil, e nós vemos o que acontece com quem convive junto dos cristãos, dos ditos cristãos. Porque nós queremos ter a Jesus como Salvador, mas não como nosso Senhor. Nós queremos passar a eternidade com Deus, mas nós não queremos aqui nessa terra viver segundo Ele nos manda viver. Quando você e eu estamos rendidos ao Senhor, por mais que seja difícil, nós vamos obedecer. Quer ver uma coisa que é tão absurda, mas acontece. Quantas vezes você demorou muito tempo para você perdoar alguém, mesmo você já sendo de Cristo? É só obedecer, mas você ficar remoendo aquilo. A gente muitas vezes deixa isso passar despercebido. Mas se nós estamos rendidos aos pés de Jesus, nós conseguimos obedecer. O outro texto aqui, seguindo, capítulo 7. A mulher é pecadora. Versículos 36 em diante, especificamente agora, 36 a 38. Na presença aos pés de Jesus, melhor dizendo, nós temos o derramar na presença dele. Olha o que o texto diz. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E olha aquilo que eu falei lá de que acontecia na época quando um mestre chegava na casa de alguém. E eis que uma mulher na cidade, versículo 37, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Era costume da época, sabendo que o mestre estava lá aí. Aí o texto continuou dizendo, 38, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas
e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e ungia com unguento. E ela fez isso por causa da posição de se sentar à mesa. Jesus tinha que ter sentado ali com a perna inclinada e o pé ficava acessível para ela fazer isso. Às vezes a gente se reúne como igreja. Aí às vezes a gente já ouvi muito isso aqui de vocês. Ai, tá estranho o culto, eu não tenho sentido a presença de Deus. Ai, não sei o quê. Uns montes eu ouço isso de vocês. Eu fico pensando, falei, ué. Mas se o coração estiver derramado aos pés de Jesus, a pessoa não vai sentir a presença dele? Vai. O que falta muitas vezes, irmãos, é um coração rendido ao Senhor. É uma vida rendida aos pés de Jesus. Se você não rende a sua vida aos pés de Jesus na sua casa, você acha que aqui você vai sentir a presença de Deus? Como diria na minha época de criança, é Rod. Não vai, irmãos. Culto ao Senhor não é a nossa reunião coletiva. E eu louvo a Deus que vocês estão começando, a partir do entendimento, né, esqueci o nome da escola. Da escola? Da ECAL. Muitos irmãos têm entendido, e a vivência das reuniões nos lares, os irmãos têm entendido que isso aqui não é oculto a Deus, faz parte dele. Mas essa aqui é a reunião dos santos que estão cultuando a Deus. E que a nossa vida é um culto. Falar isso, ai, que escândalo, meu Deus! Não, a nossa vida é um culto ao Senhor. E se na nossa vida, fora da reunião pública, nós não nos rendermos ao Senhor, nós não nos derramarmos diante dele, quando chegar aqui, a gente vai estar frio. A culpa não é da reunião. A culpa é sua, a culpa é minha. É simples assim, irmão. É simples assim. Aí o texto continua aqui. Versículos 39 a 46, nós vemos um acolhimento dela, e eu vou pular aqui para o versículo, o fariseu, né, que recebeu Jesus, ele reclama no seu pensamento, né, começa a murmurar. Ah, se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher, que absurdo. Aí o 40, e respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim, ou seja, a minha opinião, eu acho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, Jesus disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito o amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O que Jesus está mostrando aqui? Por mais que a sociedade rejeitasse aquela mulher por saber das práticas que para a sociedade na época seriam muito escandalosas, Jesus a acolheu. E talvez a sociedade ela não te acolha. Talvez o ambiente onde você vive, talvez a sua casa, a sua família não te acolha, você sinta falta de acolhimento. Talvez no lugar onde você convive, as pessoas com quem você convive, você não se sente acolhido, você se sente repelido ou desprezado. Mas aos pés de Jesus,
Deus te acolhe. Aos pés de Cristo Jesus, Ele te recebe. Só que às vezes, a gente, quando não está se sentindo bem, porque a sociedade, as pessoas, a família, a vizinhança, o trabalho, a escola, eles nos repelem, nós esquecemos que nós já fomos acolhidos em Cristo Jesus. E a gente fica sofrendo por isso. Aos pés de Jesus tem também acolhimento. O texto continua dizendo no versículo 47 que não apenas existe esse acolhimento, mas existe um relacionamento. Porque o texto fala: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Existe esse relacionamento de amor. Seguindo, vamos para outro texto. Texto do Gadareno, capítulo 8, versículo 35. Lucas 8, versículo 35. Para aquela mulher, a boa parte era ela se derramar a Jesus e receber dele aquilo que ele tem. O Gadareno, Lucas 8, 35, o texto diz: e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram. Eu vejo aqui alguns ensinos. Primeiro, em Jesus há verdadeira libertação aos pés de Jesus. Segundo, aos pés de Jesus há discipulado, há um ensino, porque ele estar ali aos pés de Jesus significava isso, ele estar ali como um discípulo de Jesus aprendendo dele. E terceiro, estando aos pés de Jesus, nós temos testemunho de vida. Porque quando aquelas pessoas olharam como ele estava agora, aí elas temeram. Quando as pessoas olham para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, e elas veem a transformação que o Senhor fez em fulano, fulana, ele estava aqui no nosso meio, fazia isso, e agora ele está diferente. E agora, quando ele é provocado, quando ela é provocada, não pega mais a faca e risca na frente para arrumar briga, não. Agora a pessoa releva. Fulano agora, quando acontece tal coisa, reage dessa forma. O que aconteceu com ele? É o resultado de uma vida aos pés de Jesus Cristo. Outro texto, Lucas 8 ainda, versículos 40 e 42. Quando nós vemos aqui o chefe da sinagoga, Jairo, duas coisas aqui: humildade e cuidado da família. Versículos 40 a 42. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Ou seja, ele era só o líder daqueles que aguardavam o Messias, mas na verdade tinham uma visão distorcida muitas vezes da palavra. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, Jesus, apertava-o a multidão. Ele não ficou: Senhor, eu tenho uma alta posição na sociedade. Quem? Eu? Logo eu? Não. Ele abriu mão. Ele não foi arrogante, ele não foi vaidoso, mas ele se humilhou diante de todos, de toda aquela vizinhança ali.
e se prostrou aos pés de Jesus. Sabe, quando você tem sofrido por conta do orgulho, ou eu por conta do meu orgulho, sabe o que isso é falta? É falta da gente se render aos pés de Jesus. Quando a gente reage com soberba, com orgulho, com aquela jactância, aquela vaidade, é falta da gente se humilhar aos pés de Jesus. E aquele homem não só encontrou a humildade, humilhando-se a Jesus, como ele teve o cuidado da família, porque ele rogou para que Jesus cuidasse da família. O que a Bíblia disse? Que Jesus foi. Talvez você está buscando transformação na sua casa, talvez você está buscando cura para um relacionamento seu familiar, alguma questão lá, mas do jeito errado. E não se humilhando diante do Senhor, não se prostrando aos pés de Cristo Jesus. Avançando aqui para a gente concluir. Maria, Lucas 10. Maria, a Bíblia diz, Lucas 10, versos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá ou não se importa de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Em Jesus, aos pés de Jesus, nós temos plena segurança e descanso. E ninguém, nem o diabo, nem os demônios, nem a morte, nem a altura, nem a profundeza, nada pode, e ninguém pode nos tirar da segurança de estarmos aos pés de Jesus. Nada, nem ninguém. Qual é a única forma? Jesus falou, isso não vai ser tirado dela. Qual era a única forma de Maria não estar mais aos pés de Jesus? Se ela levantasse. Só você e eu podemos sair de estarmos aos pés de Jesus. Deus não vai nos tirar. Demônio nenhum pode nos tirar. Circunstância nenhuma pode nos tirar. Só se você levantar os seus pés e seguir a sua vida sem Jesus. Por isso eu quero fazer um convite nessa noite a você se render a Cristo Jesus, a você render o seu coração, a render a sua vida e se prostrar diante dele. Se coloque de pé.